Eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você se considera prudente? Aquele que construiu a casa sobre a rocha e aquele que construiu a casa sobre a areia, você se identifica com algum desses dois tipos de construtores? Olá, família, tudo bem? Deus abençoe a sua semana, os seus projetos. Seja muito bem-vindo a mais um devocional. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, dê o like, ative o sininho de notificação. Quando um vídeo novo sair, você será avisado. Ajude na propagação dessa mensagem. Nessa oportunidade, eu gostaria de falar sobre a casa na rocha. E a Bíblia traz esse ensino lá nos evangelhos de Mateus e Lucas. É uma pequena parábola contada por Jesus lá no final do Sermão da Montanha. Ali Jesus chama a atenção para a importância de se ouvir e obedecer e também nos ensina que a prova da obediência cristã é o cumprimento dos seus ensinamentos. Mas não adianta conhecermos se de fato não agirmos conforme a palavra de Deus. O Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 24 ao 27, fala de dois fundamentos. Aqui fala: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você se considera prudente? O texto fala de alguém que é prudente. Aqui Jesus está dizendo que prudente é aquele que não somente ouve, mas pratica essas palavras. Eu gostaria de falar então desses dois tipos de construtores. Aquele que construiu a casa sobre a rocha e aquele que construiu a casa sobre a areia. Você se identifica com algum desses dois tipos de construtores? Quando Jesus fala de construtor, ele não está se referindo a alguém que está edificando uma casa natural. Ele está querendo nos dizer a respeito da nossa vida. Nós estamos diuturnamente construindo nossa vida, nossos pensamentos, nossas atitudes. E cada escolha que nós fazemos é um tijolo nessa construção dessa casa na nossa vida. Esses dois construtores tinham a mesma intenção, construir uma casa. Tudo aconteceu igual para os dois. Contra ambos vieram chuva, rios, transbordaram e houveram ventos fortes. Então essas intempéries, elas representam as circunstâncias contrárias da qual nós vivemos, cada um de nós vivemos. Independente de como estamos edificando a nossa vida, todos nós vamos enfrentar ventos, tempestades, rios transbordando. E as dificuldades, elas podem chegar nas nossas finanças, nos nossos relacionamentos, no casamento, na criação de filhos, ou quem sabe pode ser na sua vida emocional, no seu trabalho. Então, a semelhança entre esses dois construtores é que ambos construíram e ambos enfrentaram as mesmas dificuldades. Agora, há uma grande diferença entre os dois. É que um deles edificou a casa sobre a rocha e o outro edificou na areia. Passando as intempéries, uma casa se manteve de pé e a outra foi ao chão. Vamos pensar um pouco a respeito dessa prática da palavra de Deus. Eu gostaria de ler a mesma história, agora contada no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, nos versos 46 e 47. Diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha.
E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Jesus está aqui indagando o porquê de não fazermos o que ele manda. O verso 47, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Lá no Evangelho de Mateus, não tem esse vem a mim, mas aqui vemos enfatizado por Lucas. Então, em primeiro lugar, ir a Jesus não é só ir à igreja simplesmente. Ir a uma igreja, congregar, é muito importante, é necessário. Mas Jesus está dizendo que é mais do que isso. Eu posso estar na igreja e não estar em Cristo. Ir a Jesus aponta para relacionamento, direcionamento, intimidade com Ele e quantas coisas mais. Então, o que o texto quer dizer é que aquele que vem a mim, ouve e pratica as palavras, é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, ele cava uma vala e lança o alicerce sobre a rocha. Entenda, não apenas cavou. O verso 48 de Lucas 6 diz que é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Com certeza, ele se esforçou. No texto diz que é uma profunda vala, ou seja, ele foi cavando até encontrar o quê? A rocha. E quando ele encontra a rocha, então ele começa a construção. Isso fala de uma fundação bem estabelecida. Queridos, as pessoas não vão observar os seus fundamentos. As pessoas vão observar o acabamento dessa casa. Vão observar as possíveis imperfeições das paredes. E o texto diz que quando a chuva bateu contra aquela casa, ela não foi abalada, porque foi bem construída. E eu te pergunto, o quanto você está comprometido, dedicado na construção dessa casa? A sua casa, a vida da sua família, o seu trabalho, as suas finanças, seu ministério, tudo isso tem que estar fundamentado em Cristo. Hoje em dia as pessoas se preocupam muito com o exterior, com a aparência, o superficial. As pessoas se preocupam com a roupa nova, com o carro novo, com a decoração da casa. Não digo que isso seja ruim, mas será que ao sopro do primeiro vento, que tipo de alicerce foi estabelecido, será que vai suportar? Eu volto a te perguntar, você se considera alguém sábio e inteligente? Eu gosto muito da instrução de Paulo em Filipenses 4:8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupa o vosso pensamento. O que você tem permitido entrar na sua casa, nos seus pensamentos, na sua vida? Não vamos ser só ouvintes, vamos ser praticantes da palavra. Eu não sei como está a sua casa hoje. Talvez você esteja se sentindo o pior dos piores. Talvez a sua família esteja vivendo uma crise, o seu casamento esteja em pedaços. Se você se dirigir a Deus, como está proposto nesse texto de Lucas 6,47, Ele pode fazer com que toda essa dificuldade se reverta. Deus é capaz de restaurar a sua história. Ele é capaz de restaurar a sua vida. Amém? Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, dê o like, ative o sininho de notificação. Toda vez que um vídeo novo sair, você será avisado. Ajude na propagação dessa mensagem. Fique bem, fique em paz. Deus abençoe o seu dia, sua família. Até a próxima.